Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja o Senhor, né, pela essa comunhão aqui na luz, né? Amém. Como visto aí, você deve chegar aos 400 irmãos, mais ou menos, né? Isso mostra que o Senhor está fazendo uma convocação em todas as regiões. A gente só queria pedir a colaboração dos irmãos que estão aí fora, no fundo, para evitar a conversa, tá? Porque senão o ambiente aberto fica difícil. Eu ia dizer, né, irmão, é uma convocação que o Senhor está fazendo, né, todas as regiões, porque nós estamos vivendo um momento que antecede agora pelo Senhor. Ontem, né, eu estava ouvindo um pouco da palavra que foi liberada ontem à noite lá em Ribeirão Preto, né, conferência em São Paulo, e o Pedro estava partilhando 1.100 irmãos participando da conferência ali, e uma conferência nível ainda só de São Paulo. Espera que na próxima conferência já alcance o número de 2.000 irmãos. Então, em todos os lugares, né, onde estão havendo as conferências, está aumentando muito, né, crescendo o número de irmãos, está aumentando cada vez mais. Amém. Isso mostra que realmente o Senhor está ganhando o coração dos irmãos para avançar cada vez mais. Eu queria, né, começar exatamente como foi compartilhado ontem, em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem? Então, por esses versículos que nós lemos há pouco, nós podemos ver como era a maravilhosa vida da igreja no início, né? Porque a vida da igreja era tão boa no começo, porque ali eles eram simples, obedientes à palavra que ouviam os apóstolos, e ali o Senhor dava a direção, e todos eram um com aquela direção. E fala que todos estavam unânimes, né, no templo, e fala que diariamente perseveravam unânimes no templo. Quer dizer que a vida da igreja no começo não era uma vida da igreja de final de semana, não era uma vida da igreja onde os irmãos se reuniam poucas vezes, no domingo, no sábado, na quarta-feira. Não, aqui fala que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum. E ali, nas casas, formando os grupos familiares, suprindo um ao outro da palavra. E a palavra que vinha dos apóstolos era como uma palavra de comando para a igreja. E a igreja toda recebia. E ali no começo não era uma igreja pequena, né, de 30 irmãos, de 100 irmãos. Não. Era uma igreja que só com a primeira palavra que Pedro liberou, já 3.000 já foram salvos, né? 3.000 de uma vez só, e depois na segunda palavra mais 5.000. Então aí já tem pelo menos 8.000 irmãos no mínimo ali reunindo, né? Reunindo no templo, né? Eles iam para o templo e iam também reunindo de casa em casa, né? Sim. Eles ainda eram, como a primeira igreja que foi formada foi em Jerusalém, e todos eles eram judeus, né? Então eles estavam indo para o templo ainda, porque ainda tinha, né, o judaísmo, ainda estava ainda agregado
enraizado dentro do judaísmo, né, que mais tarde a gente vê que acabou prejudicando, né? Então, eles ali se reuniam, né, no templo, se reuniam de casa em casa, batiam o pão com alegria. Aí isso ia gerando neles um sentimento, né, de ouvir a palavra dos apóstolos, de ter comunhão com essa palavra, e ia se desprendendo das riquezas materiais, né, que fala que eles vendiam os seus bens e vendiam suas propriedades, para que a igreja pudesse, né, a obra pudesse ser mantida. E no capítulo 5, acho que 5, né, de Atos, que fala que eles depositavam, né, ali as suas riquezas, os seus bens, o produto, né, da venda das propriedades, dos seus bens, aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos pudessem dar continuidade na obra do Senhor. Então, olha aqui, início da igreja maravilhoso, né? Aí fala que havia sinais e prodígios e milagres aconteciam. Então, quando o Espírito ele está direcionando a igreja, o que vai acontecer? Prodígios e milagres, né? Nós não temos capacidade de produzir nenhum milagre. Nós não temos capacidade de produzir nenhum prodígio, nenhum sinal. Tudo isso é uma obra do Espírito. Mas para que o Espírito possa fazer a obra, nós precisamos aprender a seguir o Espírito. Não mais seguir, né, as tradições, os costumes, a lei em si, né? Mas agora seguir aquilo que o Senhor tem falado, a palavra que Deus tem dado como direção para a igreja. Então essa palavra, irmãos, era assim que acontecia no começo, né? A igreja na simplicidade ouvia ali o falar dos apóstolos, né? E Deus tinha Pedro como sendo ali o porta-voz da sua palavra. Ele se levantava, os 11 levantavam com ele também, né, ali, e eles, né, ali falavam, davam direção. Os outros eram um que Pedro falava, e ali era o ensinamento dos apóstolos que alcançavam todas as igrejas e todos praticavam a mesma coisa. Aí não tem como a igreja crescer. A igreja crescia e se multiplicava. Por quê? Porque quem faz a obra do Senhor é a palavra do Senhor. É interessante, Jorge, esse texto que você nos levou a ler aqui, que ele começa falando o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, isso é básico para que o Espírito possa operar as suas manifestações. Sem a palavra, sem essa palavra dos apóstolos, não tem como o Espírito se manifestar. Então, essa igreja aqui, que Jorge compartilhou conosco, de fato era uma igreja maravilhosa, porque o Espírito tinha liberdade. Eles acolhiam a palavra, e por acolher a palavra, o Espírito tinha caminho para agir. Então, nos dias atuais não pode ser diferente. Nós precisamos também acolher essa palavra. Porque o ensinamento dos apóstolos é que faz toda a diferença. E aí, Ricardinho, por favor, eu queria que você projetasse a terça-feira, só o ícone, porque isso aqui tem muito a ver com isso que está sendo compartilhado aqui. Aí, vamos ler comigo, tá? Deixa eu ver se está tudo aí. Vamos ver? Nosso dever principal é ouvir diligentemente a palavra do Senhor. Ouvir sua voz. Não são apenas mandamentos e regras, mas Deus guia seu povo por meio de sua voz, da sua palavra. Portanto, temos a Bíblia. E a cada semana temos uma palavra que é sua voz. Essa palavra nos tem trazido saúde. Bom, então aqui, está bem claro, e eu toco bastante no início essa porção que nós estudamos, que diz assim, que devemos, nosso dever principal é ouvir o quê? Diligentemente. Essa expressão diligentemente diz alguma coisa para nós. Não é você ouvir só de qualquer maneira. A palavra tem que ser ouvida, mas o principal objetivo de nós ouvirmos essa palavra é a execução dela, é colocá-la em prática. Porque não haverá manifestação nem expressão do Espírito na igreja se nós apenas ouvirmos a palavra e não colocá-la em prática. Por isso que aqui diz que a palavra de Deus ela é uma palavra de comando. A palavra de Deus para nós não pode ser algo que eu tenho que pensar, será que eu obedeço ou não? Como cristãos, filhos de Deus, nós só precisamos ouvir e
obedecer. E botar essa palavra em prática, né? Só para concluir a minha fala, o projeto do item 2 também, tá? Eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Além de ouvir, precisamos guardar a palavra e colocá-la em prática. Hoje, praticamos a imersão da palavra, que é guardá-la por meio do inculcar. Prestamos. A palavra não é somente para ser ouvida, para passar de um ouvido para o outro, mas para ser guardada em nosso coração. A maneira correta de guardar a aliança do Senhor é inculcar a palavra em nosso coração. Ou seja, esse inculcar é que vai fazer-nos realmente executar o que Deus está querendo. Amém. Só vindo para essa reunião, ouvindo e voltando para casa, e esquecendo essa palavra, nada de extraordinário vai acontecer na nossa vida, nem os sinais e prodígios vão acontecer. Por isso que essa palavra ela precisa ser repetida, até ela penetrar no nosso coração. Porque o que penetrar no nosso coração é o que nós vamos executar. Então esse é o grande segredo da igreja de Jerusalém. Porque, como diz aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se tinha alguma comunhão na igreja, era em cima de quê? Do ensinamento dos apóstolos. Se a igreja se encontrava, em algumas ocasiões, o que eles faziam? Comunhão, ensinamento dos apóstolos. Então, por repetir isso, essa palavra era inculcada, dessa forma o Espírito Santo tinha condições de agir. Daí vinham os sinais dos batismos. Esse ponto, né, que o senhor concluiu pelo item da imersão, fala que desse modo a igreja tem saúde. Sim. O que é que traz saúde para a igreja? É a palavra. A palavra que dá a direção para nós, né, que nos supre, essa palavra acaba trazendo também saúde para toda nós. E aí, quando fala de saúde, né, o que aconteceu com a igreja no primeiro século? Sim. Ela adoeceu. Ela entrou em degradação. Por quê? Porque mesmo na época dos apóstolos, mesmo na época de Pedro, ele já tinha dificuldade de passar para a igreja em Jerusalém mesmo ali, a própria palavra profética. Verdade. E depois a mesma dificuldade com Paulo, e por fim dificuldade também com João. E depois da morte de João, a coisa acabou se degradando totalmente, porque não tinha mais ali, né, a palavra profética dando direção para as igrejas, e aí cada um agora entrou no governo humano. Verdade. Governo humano, governo dos bispos, essa história a gente já conhece, né? Ali compondo essa igreja, só que tudo de judeus. E vocês sabem que os judeus eles são muito rigorosos no cumprimento da lei, né? E a própria nação de Israel, ela é baseada, forjada na própria lei. Então era muito difícil para eles deixar a lei de lado e seguir somente o Espírito. E eles tinham, né, por um lado, Cristo como seu Salvador, mas também não conseguiram se libertar da lei. E o próprio apóstolo Paulo fala que a lei serviu como aio para levar as pessoas até Cristo. Porque agora nós aprendemos a seguir o Espírito. Amém. Isso é o que estava, né, ali, quando eles obedeciam a palavra profética, que era falada no começo ali, obedecendo ali a palavra profética. Ela não ia ser seguida, né? Aí ela ia ser seguida, né? Aí o que aconteceu, irmãos, ali? Começaram a entrar muito na lei, né? E aí o Pedro já começou a perder espaço, né? O apóstolo Pedro já perdeu espaço. E aí tanto é que quando alguns judaizantes desceram até a Galácia, né? E a partir daí recebeu o Espírito. Tanto que ele fala assim: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou pelo ouvir da fé? Sim. Então olha só a diferença, né? O Espírito é dado a nós, não é pela lei. O Espírito é dado a nós pelo ouvir da fé. Amém. Amém? Aí Paulo fala sobre isso. Então Paulo teve que subir para Jerusalém, Tiago, e aqui na comunhão ele mostrou algumas coisas, e Pedro levantou e defendeu Paulo e falou: olha, realmente, né? Por que é que a gente está querendo colocar a lei? E aí Tiago começa a falar, né? Como é que é? Dar ponto para um lado e para o outro, né? Ajudar um lado e ajudar o outro. Aí ele fala: não, a lei de Moisés é linda nas sinagogas e tal, outros sábados. Aí quando já começou a estudar,
mostra, né, que Pedro escreveu ela para quem? Ele não escreveu para a igreja. Ele escreveu para os da dispersão. Quem são da dispersão? Foram aqueles que começaram com um bom começo lá em Jerusalém, seguindo a palavra profética, seguindo a direção do Senhor, quando eram saudáveis, mas que pela perseguição que houve lá no Estevão, Paulo teve que receber aquilo e ir embora. E depois, quando Paulo subiu segunda vez para Jerusalém, tinha ali a palavra também dos profetas, né? No Velho Testamento, você vai ver que a gente tinha no Velho Testamento a lei de Moisés, né? O versículo 19 de 2 Pedro, Sim. capítulo 1, diz assim: temos assim tanto mais confirmada Sim. a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Seria até a volta do Senhor, fazer isso. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Sim. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, os homens que Deus levanta, né, da parte dele, não falam aquilo que ele mesmo quer falar, não. Ele tem que ser movido pelo Espírito, pelo Espírito Santo, para falar aquilo que o Espírito está querendo dizer para a igreja. Não é o que ele quer dizer para a igreja, mas é o que o Espírito diz para a igreja. E como nós sabemos que alguém está falando por Deus, é que tem resultado da fala dele, que ele fala e as coisas acontecem. Se você falar algo dizendo que é de Deus está vindo e não acontece nada, não é de Deus. Mas se você fala a palavra e a palavra gera frutos, essa palavra é de Deus. Então a palavra que nós estamos ouvindo, ela é de Deus. Sim. Capítulo 3 de 2 Pedro, o que diz? Versículo 1 e 2: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, Sim. para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém? Então aqui fala de quê? Profetas e apóstolos. Amém? Para o Velho Testamento, né, o Senhor usou ali os profetas. Para o Novo Testamento, o Senhor está usando o quê? Os apóstolos, né? Que são profetas também, porque falam por Deus, né? Então, aqui fala, ponto interessante é que tem que dar ouvido, né, bem como do mandamento do Senhor, Sim. Salvador, é o mandamento. Olha só, então, a palavra que você está ouvindo e a palavra que nós estamos ouvindo, ela não é simplesmente a palavra para você desfrutar, não. Não é só para desfrutar, não. Ela é um mandamento para você cumprir. É uma ordenança de Deus para você obedecer. Sabe, irmão, eu acho que tudo se resume na obediência. É verdade. Amém? Se você for olhar toda a Bíblia, se resume na obediência, tá? E a própria palavra diz: pela desobediência de um só, o que é que aconteceu? O pecado entrou no mundo, né? Mas pela obediência de um só, Amém. todos se tornarão o quê? Justos. Sim, amém. Então, tudo se resume em quê? Na obediência e na desobediência. O homem caiu porque desobedeceu, né? Depois o Senhor veio e fez uma obra, né? Porque ele obedeceu ao Pai. Ele não fazia sua própria vontade. Ele não falava com suas próprias palavras, né? Tudo que ele falava era o Pai que enviava. O Pai que fala, que vinha da parte do Pai. E quando você fala, irmão, da parte do Pai, você vai encontrar nessa terra uma oposição grande. Sim. Sabia disso? Por quê? Porque Satanás não quer que a palavra profética se cumpra. Então, ele vai perseguir todos os profetas. Sabia disso?
Não, que é o O Satanás é perseguido dos profetas. E é o verso que está no verso seguinte que ele chama a atenção, né? Aonde? Porque ele fala no 2 para atender o mandamento, né? Isso. Tendo em conta, né? Sim. Antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E quando Estevão foi apedrejado, né? Antes de ser apedrejado, o que é que ele falou para todos aqueles que estavam perto da mão para apedrejar ele? Ele falou assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Fala um. Né? Estevão falou assim: fala um profeta aí que os pais de vocês não perseguiram. Fala um. Fala o nome de um deles. Ainda diz assim: e a lei que foi dada por intermédio de um anjo, vocês também não obedeceram. E vocês fazem a mesma coisa, vocês matam os profetas de Deus. Aí naquele momento apedrejaram Estevão. Mais um profeta que foi perseguido e que foi apedrejado. E ele falou com relação ao Senhor: vocês também traíram e assassinaram o justo. Então, por que isso acontece, irmão? Porque Satanás não vai querer que os profetas falem. Não vai querer que a igreja escute a palavra dos profetas. Sabia disso? Ele não quer que a igreja escute a palavra profética. Porque a palavra profética é que vai apressar a volta do Senhor e vai ter a pessoa de volta. É que dá direção. Então nós não vamos ser como os judeus foram, que Deus enviava profetas e matava os profetas. Não sobrou um que não fosse morto, apedrejado por eles, né? Então, irmão, vamos ouvir a palavra dos profetas, vamos ouvir a palavra dos apóstolos, vamos ouvir a palavra profética, a palavra que Deus te dá a direção. Se você sair disso, você está perdido. É verdade. Se você sair dessa linha, está perdido. Porque Deus não tem como falar mais com você. Sabe, eu estou falando tudo isso aqui porque, graças ao Senhor, né, o Senhor está levantando um exército hoje. Amém. Amém? Né, Roberto? Roberto falou assim, Jó, já estou sentindo que o Senhor está formando um exército da região 4 aqui. Amém? Está ou não está? Já há um exército sendo levantado. Senhor Jesus. E uma parte está aqui hoje. Está aqui, ó. Batalhão especial. Batalhão, é verdade. Batalhão que vai compor os 144 mil. Quer ver o exército? Tem tropa aqui? Amém? Tem capitães aqui? Amém? Tem intendentes aqui? Amém? Então o exército não toma. Amém? Amém? Então eu só vou dar um pedacinho, pegar uns pontos práticos que a gente tem que falar. Amém? Quem está lançando esse fundamento, vocês vão entender, tá? Então, eu estava ouvindo novamente a mensagem que foi liberada de Ribeirão Preto. E o Pedro falou assim: cuidado para não cair no método. Tá bem? Ou seja, os adolescentes estão aí, estão sendo a força motriz da igreja, não é? Fala aqui para te chamar a fazer vem ver, são os primeiros, já corre lá na frente, né? Fala para sair na comportar, que são os primeiros. Fala para pregar o evangelho, são os primeiros. Por que isso? Não é a força que está neles, a força está na palavra profética. Que eles escutam todos os dias. A energia vem da palavra profética. Mas ele fala assim: cuidado, para que mesmo os adolescentes, né, não achem que isso é um método. Os irmãos, vamos levar os adolescentes, né, Galvão? Vamos pregar o evangelho. Aí leva, vamos fazer a reunião da igreja, que aí faz, vamos fazer assim, como método. Não funciona. Não funciona. Irmãos, Deus ele não quer que a gente siga método. Sim. Deus quer que a gente siga o Espírito. Amém? Amém? E o Espírito ele vai zigue-zaguear, ele vai passar de um jeito de um lado, vai puxar para outro, vai levar para outro. E você tem que seguir o Espírito. Né? Os maduros seguem o Espírito. Então não vamos seguir nosso método. A igreja seguiu o método de todos esses séculos. Tem metodologia para tudo. Como é que começa a reunião? Como é o meio da reunião? Como termina a reunião? Não é?
Aí tudo tem que ser muito organizado, tudo tem que ser muito assim, irmão. Só que o Senhor está deixando tudo isso para trás. Amém? Está quebrando os conceitos, está quebrando as tradições, está tirando a igreja da velhice, da velhice espiritual, para receber o que é novo e praticar o que é novo. Sabe, irmão, que é isso que traz resultado. Aí você olha as igrejas crescendo, né, o número de irmãos crescendo. Tivemos um aumento na região 4, acho que foi o quê? 20%? Por aí, mais ou menos. 20% mais ou menos de incremento no número de irmãos da região 4. E aí na palavra da quinta-feira e de ontem, né, foi enfatizado alguns pontos que a gente queria passar para vocês hoje. Amém? As ordenanças do Senhor. Todos nós somos convocados para praticar o que o Senhor está falando. Aí começa, né? Falando o seguinte, né? Vamos lá começar pelas igrejas, tá? As igrejas precisam dobrar o número de irmãos. Amém. Quem diz amém? Amém. Para isso, vamos pregar o evangelho. Vamos cuidar de pessoas. Vamos praticar o viver. Vamos praticar a missão família. Aí o resultado vai vir. Porque Deus quer o quê? Que haja multiplicação. Ô Jó, só perguntar uma coisa. Por exemplo, hoje teve a saída, teve o VNV. Mas enquanto a turma saiu, a turma para fazer o VNV, muitos ficaram aqui, dispersos. Então, a partir já da próxima comunhão das igrejas, que vai ser em Natal, a recomendação é o seguinte: vai ter VNV? Vai. Mas quem não sair do VNV, a igreja pega a relação de contatos e faz missão família enquanto os outros saírem. Certo? Então, Natal é a próxima comunhão em março. Depois vai ser pacifica. Então, a partir de agora, é isso que a gente vai fazer. Todo mundo funcionando. Todo mundo funcionando. Né, parceiro? E a gente viu assim, ó, uma parte dos irmãos saíram do VNV, né? Mas outra parte ficou aqui. Mas ficou ociosa. Ficou passiva, né? Mas poderia, se tivesse contato, tá? Não problema de vocês não, tá? A culpa é nossa, quem não colocou o contato na mão de vocês, tá? Então aí, se você tivesse, por exemplo, cada um com 3 contatozinhos aqui, se tivesse 100, eram 300 pessoas que iam receber ligação hoje de manhã. Pessoas daqui de Nova Cruz que, através da saída do VNV, através da comportagem e tal, deram o nome para ser contatada, né? Rede de cuidado e tal. E você agora vai ligar para ela e conversar um pouco, né? E convidar para a reunião. Convidar para participar da reunião. Então, todo mundo participando, a igreja toda se mexendo, todos os membros do corpo de Cristo funcionando. Sim. Amém? Então esse é o ponto, né, que a gente tem que multiplicar, irmãos. Tem que haver um desespero da nossa parte. Você concorda? Quantas pessoas estão aí fora, irmão, precisam do Senhor? Vocês concordam, irmãos? Eu fui no médico essa semana, eu e minha esposa, né? Aí esse médico, ele é um médico especialista na área de longevidade. Aí fomos fazer um check-up anual, que a gente sempre faz um check-up no ano do ano, né? Fomos lá, aí pega uma série de exames, aí ele gosta de conversar com a gente. A consulta durou, você tem uma ideia, durou uns 6 horas, né? A gente começou 2h30, saí lá 4h, 9h30, aí não quis, né? Aí ele gosta de conversar, ele passou uma hora e pouco conversando com a gente. Então, quando vai contando a história dele, aí ele está escutando, então. Aí ele disse: eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho uma colega na minha área que ela era de Caruaru, uma médica muito boa, consultório, atendendo vários pacientes. Rede social dela, vocês só viram aquilo no foto, né? Fazendo vídeo de viagem, isso, aquilo, mostrando, rindo, né? Alegre, mostrando, né, que ela é uma pessoa feliz, certo? Aí quando foi, Jó, semana passada, ela se maquiou toda, ajeitou o cabelo, subiu num prédio e deu um tiro no ouvido. Como é que explica isso? Você sabe como é que estão as pessoas? No Instagram todo mundo é feliz. Você viu alguém triste no Instagram? Já viu? Só tem felicidade ali, né? Rindo, viajando, né? Fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem ninguém triste, né? Só que ele falou assim, ele perguntou para mim assim: você é ansioso? Eu falei: não.
Aí perguntou para a Lulinha, você é ansiosa? Lulinha, não. Eles, vocês são uma raridade. Aqui todo mundo que chega no meu consultório é ansioso. Todo mundo está ansioso hoje por causa da revolução digital, isso aqui do celular. Está todo mundo ansioso, sem saber o que fazer. E olha só, então as pessoas que estão aí fora, por mais que elas se apresentem felizes no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, no Facebook, isso é só aparência. Elas precisam do Senhor. Amém? Elas precisam do Senhor. E quem é que vai levar o Senhor para elas? Nós. Amém? Aí você. Chorava e estremecia. E disse assim, todo o serviço que foi aleijado, foi batizado, ele também está falando com Jesus. Então hoje, já passei para o irmão Jadson, esses 3 Daqui de Nova Cruz, né? Aqui de Nova Cruz. Saiu hoje. Salvou 3 foram batizados, né? E os 300 foram 3, ó. 3 batizados. Tá vendo? Irmãos, então olha só, irmãos, os campos já estão maduros. Amém. Não é? Olhe para os campos que são maduros, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A gente vai ficar o quê? Acostumado nesse local, ou no nosso lugar de reuniões, só de reunião. Quando é que o Senhor vai voltar? E o número das pessoas que precisam ser salvas ainda está aí. O Senhor não voltou ainda, sabe por quê? Porque o número não completou ainda. Existe muita gente que Deus escolheu para ser salvo. Mas nós precisamos ir até eles e pregar o Evangelho. Agora, outra coisa também para a gente, né? Prega o Evangelho pelo menos para o seu próximo. Se você não tem o tempo de sair e ficar pregando o Evangelho, prega para o seu próximo. Se for elevador, prega o Evangelho. Se pega o táxi ou o Uber, prega o Evangelho. E Deus de uma maneira tão especial quer se consolar com você, porque não tem abertura maior para você contratar alguém e apresentar para ela o Evangelho, do que perguntar para ela, consolar por você. Sim. Não é? Quer dizer, é uma abertura. É verdade. É simples. Eu lembro que antigamente, a gente pegava o Evangelho, a gente ia contar uma história sobre a igreja. Que igreja? Que igreja era, como surgiu, tal. Era uma história enorme. E agora? Mas aí o senhor Que igreja é essa? Você fala? Vem ver. Pois é. Olha só. Bem simples, né? Sim. Irmãos, esse é o primeiro ponto, né? As igrejas precisam sair da zona de conforto. Amém? Diga para o irmão do seu lado, irmão, você precisa sair da zona de conforto. Mas diga de verdade mesmo. Sai da zona de conforto. Eu tenho que falar qual, para não mais. Amém? Amém? Podemos contar com vocês? Outra coisa que foi falada, irmão. Outra coisa que foi falada. Não vamos nos contentar apenas em aumentar o número de irmãos da nossa igreja. Vamos levantar novas igrejas. Amém? Tem muitas cidades que precisam ser levantadas como a igreja daquela cidade. Nós só estamos aqui hoje porque alguém veio até nós e pregou. Por exemplo, se não tivesse um irmão que tivesse chegado aqui a Nova Cruz e aqui falado na igreja, vocês estariam aqui, certo? Jacaraú também, João Pessoa também. João Pessoa, irmão, só existe hoje porque vieram irmão de São Paulo para pregar o Evangelho de João Pessoa, de São Paulo. E ali começou a vida da igreja de João Pessoa e se espalhou ali, né, por toda a região 4. Depois vieram outros aí e se espalhou. Aí veio Natal, Recife e tal. Depois de Natal, interior do estado do Rio Grande do Norte, Açu e assim foi. Por quê? Porque alguém se dispôs. Diga assim, eu quero me dispor. Amém? Então vamos cuidar também de levantar a igreja. Amém? E outra coisa também que foi falado para nós: igrejas pequenas,
Vamos dar um exemplo aqui, igreja pequena, Jundiá, Pacifica. O que mais? Vaza. Pedro, velho. Pedro Velho. Vila Flor. É uma nova. Vila Flor, você é levantada. Amém? Igrejas pequenas. Aí ele falou assim: as igrejas maiores precisam ajudar as igrejas pequenas. Amém? Igreja tal lugar tem 200 irmãos. Igreja Natal, 200 e poucos irmãos. Igreja Pessoa, 200 e poucos irmãos. Vai ficar ali? Não. Tem que começar agora lá para fora. Já vamos reunir amanhã, né, Jonas? Amanhã, já falei com os irmãos para reunir. Já vamos começar a pegar mais 3 cidades novas, não é isso? Levantar 3 igrejas novas. No CEAP tivemos comunhão com alguns irmãos. Eu falei para Eduardo, que está em Caruaru. Eduardo, a sua meta é 5 igrejas novas lá na região do Caruaru. Amém? Então vamos depois ter comunhão. Depois dessa reunião aqui, né, Carlos? Vamos ter comunhão de serviço, né, com os irmãos, né? E vai ser passado esses pontos. Aquilo que Deus está mostrando para nós. Tem que passar para vocês, né? Já estamos adiantando aqui para todo mundo pegar esse carro e avançar. Amém? Então vamos levantar igrejas novas e as pequenas, vamos cuidar das pequenas. Amém? Tá bom? Para todo mundo crescer junto. O corpo é um só. Amém. Amém? Amém. Só uma informação. Fala aí, cara. Só uma informação, por exemplo. Quantos irmãos nós temos na região hoje? Na região, nós fizemos esse levantamento agora em dezembro, nós temos 4.523 irmãos. Então a nossa meta é dobrar esse número. Se vamos alcançar ou não até o meio do ano, nós não sabemos, Deus sabe. Mas uma coisa precisa, a gente tem que botar a mão na massa. Tem que começar a agir. Porque a operação é do Espírito Santo, mas ele vai usar a mim e você para isso. O que vai acontecer se nós ficarmos parados? Nada. Mas se a gente der um passo, alguma coisa vai acontecer. Mas você vê que uma simples saída como essa, 3 pessoas se converteram, foram batizadas. Agora, por exemplo, no caso da igreja de Nova Cruz, aí isso é melhor que você cabe aqui. Então agora, compete a igreja de Nova Cruz fazer o quê? Cuidar desses 3. Porque já são 3 membros ao corpo de Cristo para a vida da igreja aqui em Nova Cruz. Então, se nós não tivermos ação, se nós não reagirmos ao que Deus está falando, nada vai acontecer. Mas eu estou crendo, sabe, que a igreja vai crescer sim. Não é que ela vai crescer, ela está crescendo, porque esse levantamento que nós fizemos aqui já apontou que houve um crescimento. Mas um crescimento ainda pequeno. Se a igreja toda se mobilizar, eu tenho certeza que o crescimento será maior ainda. Vida da igreja e ressurreição. Isso. Exatamente. Irmão, vamos praticar o que o senhor está falando, que a bênção vai vir. Amém. Pode crer, né? Pratique o vender, pratique vida da ressurreição, pratique missão família. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Quem está praticando está tendo resultado, está dando frutos, né? Vamos sair do zona de conforto, como eu falei há pouco, né? E o CEAP, né? Nós precisamos de CEAPistas. Amém? Cadê os jovens aqui? Amém, jovens? Precisamos de CEAPistas. Nossa meta para esse mês de fevereiro é de levantar no CEAP 50 CEAPistas. Nós já estamos com acho que 25, né? 29. Falta 20. Mas sobre essa questão do CEAPista, por exemplo, geralmente, como é que a gente faz esse trabalho para o CEAP? Faz uma reunião como essa, faz um chamamento. Mas eu acho que isso pode mudar. Cada um de nós aqui presente pode apresentar um CEAPista, pode trabalhar para isso. Entendeu? Porque eu creio que nas igrejas tem pessoas para ir para o CEAP. Agora, se cada um se empenhar nisso, poxa, aquele jovem, eu vou morar com ele, vou ter comunhão com ele, vou ter comunhão com os pais, porque às vezes os pais é quem não liberam. Achando que prender o seu filho vai dar um melhor futuro para ele. Você sabe qual é o melhor futuro? Quem é responsável pelo melhor futuro? É Deus mesmo. Confie no seu filho a Deus e você vai ver que o futuro dele vai ser glorioso. Nós não temos a menor condição de proteger, guardar e garantir que os nossos filhos no futuro serão de Deus. Nós não temos. Mas se nós entregarmos eles para Deus, aí sim, é garantia de que no futuro dele vai ser glorioso. Então, se cada um se empenhar em trabalhar para conseguir um CEAPista, eu não tenho nem dúvida que a gente
E outro ponto também, irmãos, na igreja, a partir de agora, irmão, tem que ser criada uma nova cultura com relação ao SEAP. Eu vou explicar para vocês qual é a nova cultura. Você que tem filho, tá? E filha, já comece a incutir na cabeça dele. Quando você crescer, você vai para o SEAP. Entendeu? Já começa a colocar na cabeça dele. Quando você crescer, meu filho, você vai para o SEAP. E quando se tornar adolescente, vai para CDA. Quando chegar na idade do adolescente, CDA. Ou tempo integral ou tempo parcial, certo? Mas precisa passar pela CDA. Aí quando atingir a maior idade, certo? Ou terminar o ensino médio, antes de entrar na universidade, o primeiro passo é SEAP. Dedicar um tempo no SEAP, pode ser até 6 meses. Você pode até fazer a prova do Enem, passa no Enem, certo? Até o tempo falou, procure tirar as melhores notas, né? Tem as melhores notas, passa na universidade, aí vá na universidade, faça sua matrícula e tranque, entendeu? Faça sua matrícula e tranque por 6 meses. Aí passe 6 meses no SEAP, dedicando esse tempo para o Senhor, e depois você entra na universidade. Quando você entra na universidade, você vai estar com outra cabeça. Entendeu? Outra cabeça. A cabeça de missionário. A cabeça de comportou. Não é aquela cabeça meramente de estudante, não. Para você não se perder. Sabe, irmão? Isso realmente não é fácil, tá? Mas os pais têm que ter essa cabeça, tá? Porque os pais estão preocupados com o futuro assim, ó. Não. Se meu filho for para o SEAP, ele vai perder uma hora do SEAP, ele vai atrasar, ele vai se prejudicar no futuro. Eu queria que ele se informasse logo, que fosse um médico, que fosse um engenheiro, que fosse, né, um advogado, assim por diante. Só que tem um detalhe, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor está voltando. Certo? Quando o Senhor voltar, que vai demorar poucos anos, eu acho que uns 5 anos no máximo, quando o Senhor voltar, que vai adiantar seu filho na universidade? Vai ser o médico da grande tribulação, o advogado da grande tribulação. É isso que você quer? É isso que você quer? Vocês estão vendo como é que está o mundo hoje? Vocês estão vendo todos os filmes telejornais? Vocês estão vendo como está o mundo hoje em pé de guerra, na economia, na geopolítica, né? Vocês estão vendo aí como é que está movimentada a inteligência artificial. A China agora, né, implementou aí a inteligência artificial chinesa, que vai ser aberta, diferente da inteligência americana que é fechada. Muita gente vai ter acesso a desenvolver ali. Aí você vê aqui, o médico. O médico daqui a pouco, mas você sabe que é médico não, Fernando. Sabe por quê? A inteligência artificial vai pegar uma gota do seu sangue, jogar ali e vai dizer tudo que você tem. Não só a doença que você já tem, como que você vai ter daqui a 10 anos, 15 anos. Sabia disso? Já vai dizer qual remédio você tem que tomar. Já vai fazer cirurgia tipo robótica, o computador operando a cirurgia, como faz hoje nas empresas automobilísticas, né? Porque lá não é o homem soldando ali, não é o computador trabalhando. Aí a área de TI, né? Outra área boa, a pessoa está ganhando dinheiro. Tem 15 dias, estou falando de casa. Bom, claro. Na minha sala, o médico me consultou. Só que daqui a pouco, quem vai te consultar vai ser o médico, vai ser uma IA, inteligência artificial. Aí você, hoje tem muita gente que está trabalhando com TI, né, que está aí programando e tal. Daqui a um pouco tempinho, você não vai pensar em você mais não. Porque a própria IA vai programar. Sabia disso? E ela vai se desenvolver cada vez mais. A IA é muito inteligente, ela vai se desenvolver rapidamente. Então daqui para frente ninguém sabe, já estou falando da ameaça, né, da inteligência artificial para a humanidade. Né, como aquele filme lá do Exterminador do Futuro, né? O cara veio do futuro para tentar destruir ali uma inteligência artificial que lá na frente, né, no futuro, ela conseguiu, né, vai conseguir derrubar o homem, né? Então está se tornando realidade, né? As guerras,
Agora você trabalha com robô, né? com drones. Ô Jobs, Só um versículo que resume muito bem isso. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É isso aí, irmão. É isso aí, confiar no Senhor é que prefere, porque esse mundo você não sabe o que vai acontecer nesse mundo ainda. Tá certo? Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Porque olha só, eu me lembro que eu estava no Brasil há acho que 30 anos atrás, estava no banco, na década de 90, né? Ali eu recebi no banco da minha agência o primeiro computador. O primeiro computador. Era um 286, ainda me lembro. E aí, bem grandão. E só que na minha agência, ninguém sabia programar ele. Não tinha comando, não tinha aplicativo para computador, não tinha nada. Hoje, o que é que você tem? Você tem um computador mais poderoso do que aquele que tinha no Banco do Brasil naquela época, na sua mão. Certo? E aí, com esse computadorzinho aqui, você tem um monte de aplicativos que foram feitos por pessoas que não tinham antes. Certo? Então, o que você imaginar de aplicativo, você entra no seu Play Store lá e você tem o aplicativo que você quiser. De produtividade, de saúde, o que for, você encontra aqui dentro, certo? Está aqui. Só que, nesses 30 anos, o desenvolvimento da internet foi de uma forma. Agora, a partir de agora, com a inteligência artificial, você vai multiplicar por 1000 a velocidade das coisas que vão acontecer. Certo? Tudo muito rápido. Inclusive, eu fiz uma pergunta recentemente, né? Acho que foi o Elon Musk, né, que respondeu. Perguntaram assim: quando os humanoides estão tomando conta, e a inteligência artificial está tomando conta de tudo, como é que vai ser a renda desse povo? Quem vai sobreviver de quê? Médico vai sobreviver de quê? Advogado vai sobreviver de quê? Engenheiro vai sobreviver de quê? Aí ele respondeu uma coisa que eu já sabia a resposta há uns 4 anos que ele falou para o doutor nisso, né? A Revolução 4.0, tá? Que lá há 4 anos atrás já tinha essa resposta, que era assim: os governos do mundo inteiro vão se unir e vão estabelecer uma renda anual para cada habitante da Terra, para ele sobreviver com aquela renda, certo? E poder comprar as coisas, pagar as coisas. Eu estou pensando nisso aí há 4 anos, eu estava pensando, tá? Vai se ter uma renda distribuída, porque os empregos vão se acabar. Entendeu? Como eu posso dizer, um sinal apocalíptico dele está acontecendo. É melhor entregar o caminho ao Senhor. É melhor entregar o caminho ao Senhor. Sabe? Não se preocupe com o seu futuro, não. Entregue seu futuro ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Não tem isso aqui agora. Essa semana eu estava comentando sobre a casa de adolescentes, certo? Porque veja bem, a casa de adolescentes, quem está indo para participar, vai ter a sua rotina de estudos, mas também vai desenvolver a sua vida espiritual. Certo? Então, são adolescentes que estão recebendo essa orientação. Eles vão crescer, desenvolver, vivendo isso. E isso é o que? É segurança para eles. Um dia, quando eles se tornarem adultos, eles vão estar amparados pela palavra, pelo que eles viveram. Eles vão estar prontos para enfrentar o mundo. Por que muitos sucumbem? Por que muitos caem? Porque não tem essa experiência de consagração ao Senhor. Entende? Então, aí eu queria fazer um apelo para os pais também, porque nesses últimos meses a gente fez convocação e tiveram pais que tiveram receio. É normal. São adolescentes, são adultos, né? É mais que normal ter esse cuidado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Entregue o seu adolescente, ele vai ser cuidado pelo Senhor. Acho que nenhum desses que estão aqui hoje, os que já, por exemplo, os que estão na casa do adolescente nesse último ano, fiquem perto. Por favor, os que estão em João Pessoa. Bom, esses que já estão aí há um ano. Alguns que estão aqui. Pronto, lá atrás tem outro. Me diga uma coisa, você se arrepende de ter ido para a casa do adolescente? Nazareno, cadê tu? Onde é que tu está? Tu te arrepende de ter enviado ele? Ele quer ir também, café? Pois é, está querendo aqui também. Então, olha, essa é uma pergunta, podem sentar. Se a gente fizer a todos eles, eles vão dar a mesma resposta.
estudar? As notas deles caíram? Pelo contrário, melhoraram nas suas notas. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, isso é algo que se aplica também para os jovens, que geralmente é o público que a gente faz essa convocação para ir para o CEA. O mundo não tem nada a oferecer. É uma barca furada, já está condenado, no final a gente já sabe. E se você investir, você vai descer junto com ele nesse mesmo pacote. Então a gente precisa aproveitar o tempo que ainda tem e consagrar esse tempo ao Senhor. Sabe, pais, liberem os filhos de vocês. Olhem para que o Senhor possa libertar esse amor, que às vezes é um amor que muito mais atrapalha do que ajuda. Deus precisa deles, mas para isso a gente tem que liberá-los. Então, vamos trabalhar para levantar esses irmãos para irem para o CEA. Agora, por exemplo, nós estamos enviando 10 jovens para fazer missões. Para onde eles vão? Não sabemos, é para onde o Espírito Santo mandar. Pode ir para a Europa, pode ir para a África, mas uma coisa é certa: Deus vai usá-los para alcançar pessoas. E quanto mais tiverem, mais pessoas vão ser alcançadas. Então, nossa região precisa ser uma região que investe pesado no avanço do Evangelho, com recursos humanos e com recursos financeiros também. Onde tem Natal já para cada um? Lá nós estamos com 13 para Natal. E estamos atingindo a alocação máxima. Já. Uma pessoa tem 20, né? Fortaleza são 14. Já estão marcados lá, né? Isso. Aí Mossoró vai ter semipresencial, trabalhando, né? E depois também acho que outros estados a gente vai fazer também semipresencial, para guardar nossos adolescentes. Amém? Aí, então, mas a coisa está avançando de uma maneira também muito rápida. Enquanto, né, do lado o mundo está avançando muito rápido, com a tecnologia, né, com a inteligência artificial, a economia, está tudo correndo muito rápido. Por que está tudo correndo rápido no mundo? Porque o cavalo branco está correndo muito rápido. Mais rápido ainda, mais rápido, né? O cavalo branco está na frente, aí está puxando tudo. Está puxando tudo. Então o Carlos Silva lembrou agora, muito bem. Nós estamos enviando já 10, passagem comprada já. Dos 9 está em 9 agora e um está resolvendo uma constatação para poder viajar. Está indo já agora, dia 6, tá? Para São Paulo. E já vão ser enviados. Comecei com um amigo, e alguém falou o seguinte: Jorge, vão ser agora 15 para Japão, 15 para Coreia, 30 para a África, 30 para a Europa, 30 para os Estados Unidos, 120 missionários, 120 jovens. Amém. Amém. Cobrir todos os continentes. Agora que o negócio vai correr. Aí já estão preparando os 324 que se levantaram 324, fora nossos 10, né? Então 334 irmãos, tá? Já estão vindo essa leva. 120 já estão prontos para ficar agora essa semana. Depois da conferência, tá? Vamos terminar a conferência. Já vai. E aí, depois, né, o nosso também viajando, a gente vai estar na mão do Senhor, o Senhor vai dizer para onde é que eles vão, tá? Esses 120 primeiros ali, mais 10 nossos. Então, passagem comprada, irmão, só de passagem. 120 irmãos que estão viajando, só de passagem para esses países, para esses continentes que eu citei aí, 1.800.000 reais. Amém? Só de passagem. Sem contar passaporte, sem contar traslado, sem contar alimentação no caminho, né? Casa já está alugada no Japão. Sim. Casa já tem também na Coreia. Centro de obra na África do Sul. Centro de obra na Europa. Centro de obra nos Estados Unidos. Irmãos, está sendo uma coisa muito veloz, verdade. Exponencial. O Senhor está crescendo muito rápido. O Senhor está avançando muito rápido, irmão. Vamos abrir os olhos, sabe? Todo esse cenário que você tem aqui vai acontecer, viu? Dentro desses 5 anos, vocês vão ver que vai acontecer nesses 5 anos aí. Amém. Tá? Mas, irmão, quando o Senhor voltar, eu não quero ficar aqui nesse cenário, não. Eu quero ser arrebatado. Amém. Eu quero estar entre esse que você arrebatar. Você também quer ser arrebatado? Amém. Quer ver? É o momento de você estar envolvido, comprometido com a obra do Senhor. Verdade. Enviando seus filhos, pegando o evangelho, na
a igreja, né, levantando novas igrejas, levantando novas pessoas, ofertando, tá? Agora tem o Expolivo, né? Cadê o Pedro? Pedro está aqui, Pedro fez o levantamento do Expolivo, né? Quantas cidades alcançadas aí? Sim, só Rio Grande do Norte, quantas? 25 cidades 2024, 2025, né? E é mais região leste. E mais região oeste, né? Alcançado só com o Expolivo. Irmão, quando você está aqui, você não sabe, mas o Expolivo está rodando a cidade da região oeste todinha. Né? Pau do Ferro, Mossoró, Açu, né? Areia Branca, que mais? Rodolfo Fernandes, está lá, irmão. O cavalo branco não está parado, não. O cavalo branco está correndo, está avançando. Aí nós investimos, né, um valor alto no Expolivo, investimos um valor alto no ônibus, compramos do SEAP, um valor alto que nós investimos na van. Aí agora compramos um carro do SEAP, esse carro não vai dar mais, aí já mandamos a Japi. A Japi não dá mais, agora tem que comprar outro carro. Amanhã tá indo em Recife, né? Compramos outro carro, um Unozinho, né? 25 mil reais. Aí estamos comprando também um negócio para carregar atrás, carregador, né? 6.500. Aí compramos agora também, vamos SEAP, um som, que a gente está usando o som da igreja de Sapé, mais 12 mil no som. Aí compramos agora também ar-condicionado para colocar em todos os alojamentos do SEAP. Estamos comprando os móveis da CDA. Compramos os móveis da CDA, fogão, geladeira, tudo certo. De onde é que vem esse dinheiro? Fala assim, no meu bolso, pode falar aqui no meu bolso. Amém? Aí. Então, mas você precisa ver o seguinte: tudo isso é investimento para esse cavalo branco continuar correndo. O Expolivo está performando as cidades, é o cavalo branco caminhando, correndo. Entendeu? As CDAs levantando, se abrindo, é o cavalo branco correndo. Ou seja, tudo que está acontecendo em nosso meio é o Evangelho avançando. Só um ponto para você dizer, pastor, é que esses ar-condicionados foram comprados, por quê? Porque a partir de agora, 2025, já agora, acho que março já, a partir de março já, vai se abrir um calendário, uma agenda no SEAP para visitas das igrejas, tá? Então todos os irmãos que querem fazer o SEAP por 3 dias, vem sexta, sábado e domingo, vem, aí vai a igreja completa com todo mundo, tá? Porque os irmãos podem ir para o SEAP porque vai passar o ano do SEAP sem mesmo, não pode, mas pode passar 3 dias, não pode? Aí vai a igreja inteira para o SEAP. E agora sexta, sábado, domingo, e agora o SEAP dinâmico. E agora os quartos têm ar-condicionado. E agora todos os quartos equipados com ar-condicionado, colchões novos, né? Para quê? Para desenvolver a obra da região, não? Acabou o tempo? Não. Então, a gente trabalhou também com os irmãos, mas eu queria aproveitar também aqui, que já se lembrar, quem está aqui como convidado dessa saída aí, que teve agora?